Luto de relacionamentos. Que processo difícil, né? Se você tá passando por isso, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é uma psicoeducação. Você vai entender o processo de luto para que você sinta segurança de que vai passar. Muitas vezes, quando a gente está mergulhado no sentimento, aquilo parece que não vai ter fim, que tá tão profundo, que tá tão dolorido, que a gente perde até a esperança de que isso passe. Então, entender o processo dá uma segurança racional. Enquanto o processo emocional está sendo elaborado, a gente entende onde a gente está no processo, o que está acontecendo, isso já dá muito alívio, muita tranquilidade. Então, quando a gente se liga a alguém, acontece como se fosse o encaixezinho, né? Pessoas que têm muitos desencaixes acabam não ficando na vida porque não assentam bonitinho, não encaixam bonitinho, né? Quanto mais encaixes a gente tem com alguém, mais a probabilidade de a gente manter uma relação a longo prazo ou uma relação significativa. Quanto mais ela ocupa do espaço do nosso interior, da nossa subjetividade, da nossa vida cotidiana, dos nossos pensamentos, quanto mais ela nos mobiliza emocionalmente, maior vai ser o espaço aberto depois que essa pessoa se afasta ou que a gente se afasta por algum motivo. E quanto maior o espaço, maior a dor também, né? Maior essa sensação de vazio, de falta. Quando uma relação vai sendo construída, esse encaixe, ele não é feito de uma hora para outra. Claro que no primeiro contato a gente já vê ali o que tem de afinidades, a conversa encaixa, enfim, mas ao longo do relacionamento a gente vai se moldando e ajustando mais essa relação para o encaixe ficar até melhor e descobrindo outros pontos que a gente se liga àquela pessoa, ela vai ocupando esse espaço de uma maneira gradual. É como se esse espaço todo que ela ocupa fosse aberto de uma hora para outra. Esse desencaixe é feito e de repente sobra todo este vazio. E quando a dor vem e a gente fica naquela dor dias, semanas, meses, só pensando, meu Deus, quando isso vai passar? Teve uma coisa que eu ouvi muito sábia, de uma mulher muito sábia, e ela falou o seguinte: eu tava passando por um término que eu acredito que o luto durou cerca de 1 ano. Foi um luto bem longo. Eu já tava cansada, né, de sentir dor. Eu queria que aquilo passasse logo. Ela me disse assim: você precisa deixar ainda a dor ficar um pouco mais. Você precisa ainda ficar quieta um pouco mais. Falei, meu Deus, mais, né? Mas às vezes, quando a gente está em negação, quando a gente está querendo sair com essa ansiedade de que passe logo, a gente realmente não vive o que precisa ser vivido para que então passe. Então eu gosto de pensar que se a dor tá ali, para a gente parar de sentir a dor, é paradoxal, mas a gente precisa sentir até o fim. Então, se a gente quer parar de sentir isso, então sinta até o fim. Imagina que a dor é como se fosse uma água dentro de uma grande caixa d'água, né? E a gente fosse o cano por onde essa água fosse passar até ser jogada para fora e esvaziar toda a dor. A gente tem que deixar ela passar, a gente tem que sentir ela. E junto com a dor vem também uma narrativa, percepções, a gente vai pensando naquilo que foi perdido, pensando no significado daquilo que a gente tinha, entender melhor o que estava acontecendo, inclusive, porque muitas vezes quando a gente se separa que a gente consegue entender racionalmente, vai acontecendo uma elaboração mental que a gente precisa ir mergulhando. E nem tudo é fácil de aceitar inicialmente. Tem coisas que a gente recusa olhar. Tem fatos, tem perdas, tem mudanças que dói demais. E quando dói demais, a gente dá um tempo de olhar para aquilo e vai olhando na medida que é possível, na medida que a gente vai se estruturando dentro. Respeitando esse limite, vá até onde a dor te mandar. Quando a gente permanece recusando, não, eu não tô triste, não, eu quero ir para frente logo, eu quero mudar, não era tão bom assim, e quando isso é meio forçado, não vem natural, a gente não faz a superação de verdade. A gente pode até estar num ambiente ou querendo se obrigar a fazer coisas ou conhecer novas pessoas, mas se o corpo não está aberto para isso, é porque precisa elaborar coisas que ainda ficaram. Às vezes a gente permanece negando a dor por 2 motivos. Um, porque a gente fica com medo de que aquilo nunca passe. Se a gente for sentir aquilo de verdade, se a gente realmente for honesto com a gente, vai ser tão dolorido que a gente não vai mais conseguir sair. Mas confia que no final da dor existe saída.
É um processo de entrega, é um processo de fé, de você mergulhar, porque você vai achar a saída lá embaixo. E outro motivo que faz com que a gente não deixe a dor vir, não deixe o luto acontecer, é porque a gente não quer se identificar com aquilo, né? A gente não quer se identificar com uma pessoa que tá sofrendo. Não, eu não tô sentindo isso, não, eu não tô sentindo tristeza, eu não tô sentindo falta, eu não tô sentindo carência, enfim, a gente não quer se ver como alguém que tá sentindo essas coisas, mas está. Então, isso pode demorar um pouquinho, essa aceitação do que você está sentindo pode demorar um pouco, mas quando ela vier, abraça. Chorar é um processo muito importante se você conseguir. Essa metáfora da água, da caixa, que vai escoando e abaixando, que esse processo de deixar as emoções fluírem, deixa vir, que o corpo vai elaborando. E por que eu digo que é um processo de fé? Porque se dependesse da nossa vontade, a gente falaria qual que vai ser o prazo para isso passar. Como não somos nós, é o corpo, isso tem um prazo que a gente não controla. É por isso que é fé. Então, fé no fato de que teu corpo tem uma inteligência e tem processos que você, apesar de ser uma pessoa inteligente, não vai conseguir controlar racionalmente. É um processo de repetição de pensamentos. A gente não consegue parar de pensar numa mesma questão, na pessoa, naquele sentido. Isso fica voltando e fica ocupando um baita espaço mental, né? Quando você tá com essa ocupação mental no dia a dia, você tá fazendo outras coisas, atento ao trabalho, ou tá simplesmente fazendo coisas e não prestando realmente atenção nos pensamentos, você não está elaborando. Você está apenas assistindo sua mente ser ocupada com aquele conteúdo, com aquela pessoa, essa ruminação mental. Você sentir aquilo de uma maneira consciente é muito diferente, é isso que eu estou propondo. É você realmente parar para sentir e parar para pensar com consciência, com intenção. Um momento do seu dia, ou em uma terapia, ou conversando com pessoas, até que isso seja reelaborado completamente. Porque o processo de ruminação mental, dessa repetição, ele é automático, ele não tem a consciência junto. É a consciência que vai dar novos significados. Então você tem que estar atenta no que está se passando aqui e conversando com isso. Tem um momento para a tua fala na terapia com pessoas, até escrevendo. Cada vez que você repete, você dá um significado diferente, por mais que seja pouquinho, você entende de uma nova perspectiva, por mais que o ângulo mudou, mas não mudou 180, mudou 1 grau numa conversa com alguém. E de um em um a gente vai mudando, né? E você não tem a impressão que é uma repetição, você sente ainda essa vontade de falar, você sente essa demanda por falar daquele assunto que está te ocupando. Você vai sentir quando começar a ser uma repetição. Você vai começar a se cansar da própria fala, dos mesmos assuntos, quando o limite estiver chegando. E esse termômetro é só seu. Você vai começar a perceber, nossa, eu já tô falando isso pela 100ª vez, né? Então é sinal de que para você já começou a repetir. Para as outras pessoas, muitas vezes é cansativo ouvir sim, para elas não tem o mesmo significado, então por isso que você pode buscar pessoas diferentes e um ambiente terapêutico profissional. Eu gosto muito de pensar num certo momento, né, que foi tão espontâneo no meu processo de luto, esse que durou 1 ano. Eu gosto de colocar música também para me ajudar a entrar em contato com aquela emoção e poder deixá-la sair. E eu coloquei minha música habitual daquele luto, né? E no meio dela eu comecei a dar risada. E eu fiquei tão surpresa porque eu tava rindo de mim mesma de estar ouvindo aquilo pela, sei lá, enésima vez. E realmente, de fato, não fazia mais sentido estar ali. Então o corpo vai comunicar com muita naturalidade quando esse processo já está dando o seu limite. E, da mesma forma, a vontade de sair, a vontade de conhecer coisas novas, de conhecer outras pessoas, de estar em movimento, de se abrir para a vida de novo, ela vai ser natural. Não precisa ficar querendo provocar isso. É claro que chega um certo momento que você precisa ter essa responsabilidade de falar que já deu, de reconhecer que já deu também, né? Então, muitas vezes as pessoas podem acabar curtindo esse processo de remoer, ressentir e
ficar acomodadas ali, né? Não é isso que eu tô dizendo. Você tá vivendo com transparência, com verdade, com responsabilidade, se entregando para a dor e para o luto, mas na perspectiva de que isso passe, sim. Então, esse vídeo é para falar que todos esses monstros que podem passar pela cabeça, eu nunca mais vou encontrar alguém assim, eu nunca mais vou ser feliz num relacionamento, eu nunca mais vou esquecer essa pessoa. Então, são monstros que podem ser super assustadores, né? E eu quero passar uma tranquilidade de que você, se você confiar e viver com transparência e verdade o processo, vai passar sim. Sabe por que que passa? E por que que precisa ter muita coragem? Porque de fato a gente precisa ser uma nova pessoa para poder superar um término. É por isso que é assustador, porque a gente vai se transformar junto. Não tem como permanecer daquele jeito e superar aquilo que encaixava. A gente vai se moldando e vai construindo uma vida em torno daquela presença, né? Então aquilo que se encaixava, se a gente permanecesse assim, a gente sempre vai estar frustrado, tentando encontrar outras coisas, outras pessoas que façam o mesmo encaixe. Mas isso não vai acontecer, de fato. Então é doído porque a gente sabe que a gente realmente não vai ter mais aquilo. Mas quem disse que a gente não vai ter coisa melhor? Não desmerecendo essa pessoa, mas e nem o relacionamento, mas quem disse que a gente não pode ser surpreendido pela vida de outras maneiras? A gente não entende a complexidade e a amplitude da vida para dizer que nunca mais vai encontrar uma coisa que vale a pena. Acredita que a vida é grande, sabe? Acredita com toda a sua fé que a vida é grande, porque ela é. E para viver isso, você também precisa se tornar grande para poder percorrer esses imensos caminhos aí. É se tornando esta pessoa nova, nessa reelaboração, que a gente vai criando também sonhos novos. E os sonhos fazem a gente olhar numa direção diferente. E olhar numa direção diferente fazem a gente desejar caminhar nessa direção e ir deixando o passado para trás. E as pessoas que a gente vai encontrando no caminho, as novas pessoas, porque a gente vai tendo vontade de se abrir para o novo. Então, é um processo de fé também, de que o novo pode trazer coisas que você nunca imaginava que seriam boas. Pode se surpreender e pode querer e pode te fazer desejar aquilo. Então, o que é que a vida tem, né? Você vai chegar nessa etapa e vai começar a se abrir para as pessoas te mostrarem coisas novas, do jeito de ser delas, das escolhas que elas fizeram, do modo de pensar que você nunca pensou, ou vai viver uma situação que você sentiu uma coisa que você nunca tinha sentido, vai fazer uma conexão, um insight e ver de um olhar que você nunca tinha visto. Então, deixa a vida te surpreender. E é isso. Se você está passando por isso, escreve aqui embaixo. Outras pessoas com certeza estão passando, que estão vendo esse vídeo, vocês podem trocar uma ideia. Dúvidas também, escreva aqui, dá um joinha, uma curtida e se inscreve no canal. Um beijo, boa sorte, vai passar.